Bem-vindos a mais um episódio de Bate-Papo. Meu nome é Vitor Batman e, como sempre, antes de começar o vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e todas aquelas outras coisas de rede social. Comigo aqui hoje, estou com o Nicolas Vaz, do Blockchain Insper. Como é que você tá, meu? Você tá bem? Tudo ótimo, Batman. Obrigado pelo convite. Obrigado por vir. Saúde. Saúde, um prazer recebê-lo aqui no Bate-Papo. Valeu. Eu te chamei aqui hoje para a gente falar sobre criptomoedas, Bitcoin, blockchain, todas essas tecnologias. Mas antes disso, eu sempre acho legal te conhecer um pouco melhor. Então conta pra gente, o que você faz da vida, de onde saiu a ideia de fundar a entidade que você criou, o Blockchain Insper, que tipo de atividades vocês fazem lá, esse tipo de coisa. Tá certo. Então, atualmente eu estou me formando em ADM e também em Economia. No Insper a gente tem essa possibilidade de sair formado nos 2 diplomas, com um ano e meio a mais só. Bem legal. Então, achei muito legal essa oportunidade. Comecei em ADM e agora eu estou terminando em Economia. Mas eu vou me formar em mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Legal. Inicialmente, eu estudei a vida inteira no colégio francês, aqui no Brasil, chama Liceu Pasteur. O plano inicial era estudar na França. A minha mãe é francesa. Mas eu sempre gostei muito do Brasil, por diversos motivos. E sempre achei que tem muita oportunidade aqui. Então, isso é uma das coisas que me fez ficar, né? Sempre quis empreender, sempre quis fazer uma coisa própria. E eu achei que o Brasil fosse um lugar muito propício para isso. Mais fácil do que em mercados mais consolidados como Europa ou Estados Unidos até. Apesar de todas as dificuldades, tem muitas oportunidades também. Total. Né? Então, estou no Insper agora, né? E mais ou menos a partir do começo do semestre passado, eu comecei a me interessar por criptomoedas e blockchain em geral, né? Basicamente, a gente conheceu... eu e um amigo, a gente estava com um projeto de fazer alguma coisa relacionada a criptomoedas ou blockchain dentro do Insper, e a gente acabou conhecendo 2 outras pessoas que estavam já nessa iniciativa de criar uma entidade sobre isso, e eles organizaram uma aula lá no Insper para falar sobre o blockchain, o que era, né? E no final dessa aula eles falaram, a gente está com um projeto de criar uma entidade aqui sobre o blockchain, e a gente falou, perfeito, essa é a nossa oportunidade. Legal. A gente estava já com isso em mente, a gente estava procurando se a gente quisesse fazer, e nisso a gente já se juntou. Então a gente começou como um grupo de 4, 5 pessoas, né? Acabou entrando mais uma pessoa da engenharia, que agora tem engenharia no Insper. Que legal. E a gente fundou em 6 essa entidade que é a Blockchain Insper, né? A Blockchain Insper é basicamente a primeira entidade estudantil do Brasil, focada em estudar e desenvolver a tecnologia blockchain aqui. Então, a gente tem essa missão de conscientizar as pessoas sobre o potencial da tecnologia, como que isso vai mudar diversos setores da economia, como que isso vai mudar muito a forma como a gente trabalha até no mercado financeiro em particular, por ser uma coisa muito forte no Insper, no mercado financeiro. Total. Né? Conscientizar, e também a gente tem um viés realmente prático. A gente tem um grupo de tech, que é de desenvolvedores, que eles estão lá desenvolvendo software, entendendo como é que funcionam essas tecnologias e possivelmente criando novas aplicações e projetos lá dentro. Animal. Obrigado. Então vamos falar sobre a tecnologia em si, né? Tá. Acho que blockchain, criptomoedas, acho que todo mundo que está ouvindo esse programa tem algum amigo que em algum momento tentou te convencer a comprar Bitcoin, porque vai dar muito dinheiro, porque a tecnologia do futuro. Funcionou comigo. Eu comprei um monte de Bitcoin logo antes do preço cair, então vamos dar um salve pro Felipe Castellari, que me fez perder um monte de dinheiro. Valeu, meu. Eu também perdi dinheiro, já ganhei também. Eu ganhei um pouquinho, falei, nossa, ganhei dinheiro fácil em 2 dias, aí já era. Mas bom, é a vida. Mas então, todo mundo fala sobre blockchain, criptomoedas, mas como é que funciona essa tecnologia em si? O que é o blockchain? Tá. Num primeiro momento, eu acho que assim, todo mundo associa muito blockchain com Bitcoin, com criptomoedas, e realmente tem tudo a ver. Mas eu vou pedir para a gente abstrair um pouco isso, né? E tentar entender um pouco da essência da tecnologia. Então, para mim, o blockchain é um mecanismo que serve para diminuir as incertezas e facilitar as trocas entre seres humanos. Tá? Basicamente, se a gente olhar para a história da sociedade,
né? Antes da gente ter todas essas sociedades bem complexas e bem estabelecidas como a gente já tem hoje em dia, se a gente olhar como a gente se organizava como sociedade antigamente, nas nossas tribos, ou na época de agrária, né? Eram vilarejos, comunidades muito pequenas, onde as pessoas trocavam diretamente de uma pessoa para outra, né? Sem nenhum problema, porque ela conhecia a outra pessoa, era uma cultura comum, enfim. Só que ao longo da expansão das rotas de navegação, das rotas de comércio, e criando-se estruturas de sociedades mais complexas, a gente precisou recorrer a meios para diminuir a incerteza com relação a com quem a gente está trocando, como a gente está fazendo trocas de um continente para o outro. Então, para isso, a gente criou instituições, bancos, governos, empresas, que são intermediários que estão lá para facilitar essa troca. Então, hoje em dia, qualquer transação que a gente vai fazer, né, usando dinheiro, né, vai passar por um banco, por exemplo, né? Então, eu estou fazendo uma transação para você, né, mas na verdade o meu dinheiro está no banco e o meu banco vai transferir para o seu banco. Ou se a gente estiver no mesmo banco, ele transfere lá dentro. Mas eu não estou transferindo diretamente para você. Certo. O blockchain é um mecanismo que vem para desintermediar e a gente poder fazer igual a gente fazia lá no começo, lá nos primórdios. A gente poder fazer uma troca direta entre eu e você, sem a gente precisar de um intermediário. Certo. Legal. A base, essa é a ideia que eu acho que é isso que é legal para as pessoas entenderem. A gente pode tentar explicar mais em detalhes como é que isso funciona, né? Beleza. Vamos falar do Bitcoin em si, né? Tá. Que foi a primeira aplicação dessa tecnologia, foi para moeda, você descentralizar. Então, como é que funciona essa descentralização? Como funciona esse sistema? Tá. O Bitcoin surgiu em 2018, né? Inclusive como um protesto. 2008. 2008. Eu falei 2018, né? Desculpa. 2008. Inclusive como um protesto para depois da crise do Lehman Brothers. Né? Sim. Onde o governo americano fez aquele resgate. O resgate de 500 bilhões, foi uma coisa assim, né? Alguma soma astronômica, né? De dinheiro, Que eu não lembro exatamente. Mas o Bitcoin, ele veio para ser uma moeda, né? Um sistema monetário que não precisa de um banco central para intermediar, para criar imprimir novas notas e fazer toda a segurança do sistema. Então, como é que isso funciona, né? No Bitcoin, qualquer pessoa pode imprimir novos Bitcoins. Né? Isso é o processo chamado de mineração. Tudo que você precisa fazer é conectar o seu computador na rede e deixar ele rodando um certo programa, um certo algoritmo, que vai estar fazendo a validação do sistema, verificando todas as contas de todas as pessoas, se realmente eles têm dinheiro se eles querem fazer uma transação, se eles têm o saldo para fazer essa transação e fazer essa transação em si, né? Então eles fazem toda a validação desse sistema e em retorno eles têm o direito de emitir novos bitcoins e ganhar essa remuneração. Que é um incentivo para eles continuarem rodando o programa que vai... Exatamente. Verificar as transações que estão ocorrendo. Sim, porque eles estão gastando energia elétrica para... Como eles têm que deixar o computador ligado e rodando 24 horas, eles estão gastando uma porrada de energia elétrica para fazer a validação desse sistema. E de onde que vem essa característica de descentralização? Como que você compara o sistema do Bitcoin com o sistema de um governo que tem isso de um banco central, vários hubs? Como é que funciona isso? Tá. Basicamente, a blockchain ela é uma base de dados descentralizada que vai armazenar, é um registro, né? Que vai armazenar todas as transações que já foram feitas, né? De algum ativo. No caso do Bitcoin, o ativo Bitcoin, a moeda digital. Moeda. Então, tal pessoa possuía tanto Bitcoin, transferiu tanto para outra pessoa. Isso é uma transação. Ela fica marcada no sistema. Fica registrado nesse... Okay. O blockchain é simplesmente um registro, como se fosse um livro, né? Entendi. E onde cada página é um bloco de informação. Tá? Só que... Então, uma base de dados centralizadas. Só que essa base, ela não fica armazenada dentro de uma empresa, ou dentro de um banco, ou dentro de um governo. Ela é uma base pública, que todo mundo tem acesso, e todo mundo faz o download e guarda no seu computador essa base de dados com histórico de todas as transações que já ocorreram na rede Bitcoin.
Então, eu tenho essa informação no meu computador. E eu vou ter a capacidade de verificar e fazer a validação do sistema, verificar se todas as pessoas que estão transacionando, de fato, têm o dinheiro para transacionar. E quando elas fizerem novas transações, eu vou adicionar no meu registro também. Entendi. O que acontece? A partir disso, você cria um sistema muito robusto. Por ele não ser um sistema centralizado e a informação está descentralizada em milhares de computadores ao redor do mundo, se o hacker não tem como invadir essa base de dados e mudar alguma coisa lá. Sim, porque tem em todos os lugares. Tem em todos os lugares. Ele teria que invadir todos os computadores ao mesmo tempo para fazer alguma mudança. Basicamente isso. O que é impossível. Ele teria... Não é impossível, é possível. É conhecido como, por exemplo, o ataque de 51%. Se você tiver mais da metade do poder computacional do mundo que está rodando, de pessoas que estão rodando o algoritmo de mineração para validar o blockchain, se você tiver mais da metade do poder computacional de todos esses computadores somados, você até consegue fazer algumas alterações. E tem um número isso? É tipo 50 mil computadores, alguma coisa assim? Que é em hash, né? Em gigahertz de informação processada. Então, eu não tenho um número de cabeça, exatamente. Mas é uma quantidade de poder computacional e de energia elétrica astronômico. E mesmo se alguém conseguisse ter todo esse poder num momento para conseguir fazer esse ataque, rapidamente as pessoas iam perceber que um ataque está sendo feito e o Bitcoin ia se desvalorizar, provavelmente, não compensando o ataque. Foi feito. Porque se ele simplesmente jogar pelas regras do jogo e ele decidir validar o sistema e minerar novos Bitcoins, ele vai estar recebendo novos Bitcoins em troca de tudo isso e vai estar ganhando uma fortuna. Muito rapidamente. Que é a mesma coisa se for tentar roubar um banco, mas depois o dinheiro não vale nada. Também. Entendi. Mas o próprio sistema do Bitcoin, ele é um sistema de incentivos para você validar as transações da forma correta e você receber uma remuneração em troca disso. A cada 10 minutos é lançado mais um bloco na rede. A cada 10 minutos são emitidos mais 12,5 Bitcoins atualmente. 12,5 Bitcoins, enfim... O preço caiu bastante nas últimas semanas, né? Mas já é uma quantidade muito grande de dinheiro. Sim. E se ele tem 51% da rede, isso quer dizer que ele vai poder minerar um a cada 2 blocos. Então ele vai poder ganhar 12,5 Bitcoins a cada 20 minutos. Se sair um bloco a cada 10. Então, para que ele vai fazer todo esse trabalho para talvez desvalorizar a moeda? Se ele simplesmente jogar pelas regras do jogo e ele vai ganhar constantemente novos Bitcoins infinitamente. E acho legal a gente falar que o Bitcoin é a moeda mais famosa, mas ela não é a única criptomoeda, tem várias outras. Acho que a segunda maior é o Ethereum, não é? Ethereum. Hoje em dia a Ripple passou ela em market cap, mas por um grande tempo foi o Ethereum ainda para muita gente. Qual que é a diferença entre essas criptomoedas? Qual que é a diferença entre o Bitcoin e o Ethereum, por exemplo? Certo. O Bitcoin ele foi o precursor, né? Então ele é essa grande rede, essa grande base de dados centralizadas que registra todas as transações de Bitcoins. Só que ele registra a transação de Bitcoins, do ativo Bitcoin. O Ethereum é genial, porque ele o Vitalik, que é o cara que idealizou, ele olhou para isso e falou: eu posso fazer a mesma coisa que o Bitcoin, só que não só para o Bitcoin, eu posso criar uma base de dados descentralizada que vai registrar todas as transações de qualquer tipo de ativo. Então, esse ativo pode ser, por exemplo, um título, ou esse ativo pode ser um certificado de propriedade, esse ativo pode ser um ativo que represente um objeto real, enfim, e que a gente permita ter esse registro de todas as transações feitas nele e de quem que, de fato, possui aquele ativo, né? Numa rede centralizada. Então, ele pegou o potencial do Bitcoin e ele abriu para a gente poder transacionar qualquer tipo de ativo. Entendi. Nessa rede. Então, ele pegou essa mesma tecnologia e ele fez de um jeito que você possa usar isso para fazer qualquer tipo de transação. Exatamente. Não importa o que seja o que está sendo transacionado. Não importa. Que legal. E além disso, ele criou uma coisa chamada Smart Contracts, que é um ponto muito interessante e talvez um dos mais inovadores na tecnologia blockchain. Como é que chama? Smart Contracts? Smart Contracts. Contratos inteligentes. Contratos inteligentes, basicamente.
Um contrato inteligente é um contrato auto-executável. Como você está numa rede descentralizada, não tem nenhuma pessoa que é responsável por controlar aquela rede. Não tem uma autoridade. Não tem uma autoridade, exatamente. Você joga um smart contract na rede e você coloca premissas para ele, você coloca regras. Olha, se acontecer tal coisa, em troca você vai receber ou uma remuneração ou você recebe uma punição. Por exemplo, imagina que a gente está numa empresa, né? E a gente quer desenvolver um código novo. Então, para quem escrever uma linha de código que resolve tal problema, esse cara vai ser liberado automaticamente para a conta dele, tanto de dinheiro como recompensa para isso. E se você joga um smart contract na rede, uma vez que ele está na rede, ninguém vai conseguir mexer, ninguém vai conseguir alterar ele. Então, ele é um contrato que é auto-executável. Ele não precisa de um juiz ou de um advogado ou de qualquer pessoa para ser executado. Para validar a ação que foi feita. As leis são o código que você coloca nele. E a partir disso, ninguém mais tem poder para... Então ele se autorregula e tira a necessidade de você ter alguma autoridade centralizando essa capacidade de falar o que está feito e o que não está feito. Exatamente. Legal. O que acontece é que você vai automatizar uma série de processos que hoje em dia demandam atividade humana para ser feito e acabam burocratizando e complicando. E você vai empurrar a interação humana para as margens, simplesmente mais no momento de colocar a informação na rede, colocar esse smart contract na rede, definir as regras, colocar o smart contract. A partir disso, tudo roda automaticamente. Então o sistema vai ficar muito mais eficiente. Entendi. Não sei se eu consegui ser muito claro com o que dá para fazer. Sim. Acho que isso é um negócio que a gente pode aprofundar mais agora, de que o dinheiro, criptomoedas, é só uma das aplicações que a tecnologia de blockchain pode ter, né? E existem planos para usá-la em várias outras coisas, nos governos, para reduzirem burocracias. Como que funcionaria isso? Realmente tem muitas aplicações além de criptomoedas. O que você está querendo saber é para diminuir burocracia? Um exemplo. Tá. Basicamente, a blockchain é uma tecnologia para diminuir incertezas, né? Aumentar a confiança. E ela faz isso a partir de transparência. Blockchain é uma base de dados que ela é compartilhada. Então, se a gente estiver na mesma rede, se a gente estiver compartilhando essa base de dados, a gente vai estar olhando a mesma informação. Né? Então, se a partir de agora, por exemplo, o governo brasileiro quiser utilizar a blockchain para registrar qualquer tipo de informação... Tipo num cartório. Tipo num cartório. Um papel de um cartório. Por exemplo. Seria uma aplicação ótima para ele. E aí você vai ter lá guardado os seus documentos. Por exemplo, seu CPF, seu CNH e tudo mais, numa blockchain. A blockchain não é uma base de dados proprietária. Ela não vai estar dentro do sistema do cartório X, Y, Z. É uma base de dados aberta, onde todo mundo vai ter só um registro da sua CNH, do seu CPF, do seu negócio. Não vai precisar ter esse registro e ser copiado diversas vezes em todos os cartórios, em todos os negócios e criar todas essas inconsistências, né? Você vai ter um registro único. Né? E na verdade, né, esse registro, na verdade, ele pode ser seu e não ser do governo. Então isso muda muita coisa também. Além dela ser uma base de dados compartilhada, ela é uma base de dados onde ninguém manda mais do que ninguém. Então, se você colocar que essa informação é sua, né, ela vai ser sua. Vai ser você que vai estar guardando a sua própria identidade. Né? Mas isso é uma coisa assim bem longe do que dá pra fazer ainda. Do que dá pra fazer ainda, né? O governo poderia fazer um blockchain privado, porque o blockchain não precisaria ser público, mas pode fazer um blockchain privado dele, que ele tem acesso e permissionar determinados cartórios entrarem, né? E aí, pelo menos os cartórios eles vão ter um registro único. E a partir de a gente pega nossos documentos com um cartório, por exemplo. Poderia ser nesse modelo também. Entendi. Mas é unificar a informação.
Não precisa duplicar ela em diversas bases. É uma base de dados única, que é compartilhada por pessoas que não se confiam. Esse que é o ponto. Então, a ideia do blockchain é que qualquer sistema que está sistematizando dados ou está guardando qualquer base de dados, você pode usar isso para você dar mais legitimidade. Realmente você descentraliza, você torna o negócio público e transparente, que todo mundo tem acesso, ele se transforma em imutável. Então tem várias aplicações além só do dinheiro. Eu lembro de ler sobre o Carrefour, que ele está fazendo alguma coisa sobre manter o estoque, por exemplo. Como é que funciona isso que eles estão fazendo? Você sabe alguma coisa sobre isso? Sim. A gente na Blockchain Inspire, a gente fez um projeto parecido esse semestre. A gente fez um projeto em parceria com a Ambev. E a Ambev, basicamente, ela queria que a gente desse algumas soluções para ela de como ela poderia usar o blockchain para aumentar a eficiência na cadeia logística dela, né? O caso de aplicação do blockchain para o Carrefour também é na área de cadeia logística. O Carrefour já se comprometeu, se não me engano, até metade de 2019, né, a colocar uma boa parte da cadeia logística dela, desde o produtor, transportador, até o cliente, colocar tudo isso numa blockchain. O que isso permite fazer? O termo que a gente usa para isso é tokenizar. Cada produto que é produzido, seja ele de qualquer tipo, cada produto vai ganhar um número de identificação único, né? Ele vai virar um ativo na rede. E a questão é, como o blockchain é uma base de dados que é compartilhada, o produtor, o transportador, o intermediário, sei lá, e o cliente, todos eles vão poder estar na mesma rede. Então, a gente vai poder criar uma linha que o produto foi produzido por tal cara, em tal dia, em tal lugar, e aí ele foi transportado por tal cara, por tal dia, em tal lugar, foi recebido em tal lugar, foi armazenado durante tanto tempo, e agora ele está na prateleira X do Carrefour, da avenida tal. Você vai conseguir traçar o caminho que ele fez na cadeia logística inteira do produto. Porque a gente está usando uma base de dados só. Porque senão o produtor teria a base de dados dele, o transportador é dele, o Carrefour é dele, e essas bases de dados não se conversam. Então, se a gente registrar tudo na mesma, a gente cria uma linha. E a gente sabe exatamente de onde que veio cada coisa, por onde que passou, entendeu? Então, isso dá uma transparência muito grande para o cliente. E o Carrefour, ele faz isso no sentido do food safety, né? Que é a segurança alimentar. Então, ele vai poder provar para o cliente dele que, olha, o seu produto realmente foi produzido em tal lugar, por tal produtor, sem agrotóxico. E ele foi armazenado em tal lugar, em condições totalmente favoráveis, sem calor, estava refrigerado, tudo mais, porque você pode colocar, por exemplo, um termômetrozinho junto dele que vai acompanhar o processo todo. Você vai poder... no momento que você consegue centralizar a informação, ou você tem informação da cadeia inteira, você consegue ter mais inteligência sobre a sua logística e melhorar a eficiência dela. Isso também. É que entra aí o IoT, né? Que é a internet das coisas. Esse é um conceito legal também. Que é, por exemplo, você botar um tag vamos falar que é um produto X, um peixe. Eles estão usando isso para peixe. Você coloca um tag no peixe e esse tagzinho vai mostrar a localização do peixe ao longo de todo o transporte dele. E ele também, por exemplo, tem um termômetro. Você vai poder saber se o peixe foi deteriorado no caminho. Isso é o IoT, né? Que é esse tag. Que é a internet das coisas. Você pegar um ativo físico e você transformar ele em algo que pode ser acompanhado digitalmente o tempo inteiro. Exatamente. Tá. O blockchain, ele é só o registro. Então, em vez de você registrar em bases de dados separadas e separar os dados, você registra na mesma base, compartilhado por várias empresas. Entendi. Então, a junção do IoT com o blockchain e depois com inteligência artificial vai permitir a gente ter ganhos de eficiência inimagináveis. Isso é bem legal. E de transparência e de valor para o cliente, que ele vai saber exatamente como chegou nele. E como é que funciona mundialmente? Onde que criptomoedas, por exemplo, são mais consumidas? Existem divergências dos mercados mundiais? Como é que o Brasil está inserido nisso? A gente está muito atrás dessa tecnologia? Como é que funciona? Assim, em questão de investimento,
o brasileiro até que ele está investido bem em criptomoedas. Então, é uma oportunidade, ele vê isso como uma oportunidade de ganho, né? Muito grande, muito rápida, né? E isso atrai bastante gente. Por exemplo, tem uma corretora que chama Mercado Bitcoin que tem mais de 1 milhão de clientes, né? Tem muito mais investidores de Bitcoin em número, né? Do que investidores de mercado tradicional, por exemplo, né? Justamente porque o investimento em criptomoedas ele é uma coisa que é totalmente desburocratizado. Qualquer pessoa que tem acesso à internet, né? Ele pode investir em criptomoedas com muita facilidade. Diferente, você tem que passar por uma corretora, que a corretora vai investir para o ativo para você, você vai ter que ter um dinheiro mínimo para entrar nas corretoras muitas vezes. Sim. Com Bitcoin você pode investir a partir de R$50, por exemplo, né? Então tem muita gente investindo, né? Aí para fazer especulação e para ganhar dinheiro. Mas em questão de tecnologia, assim, no geral, o Ocidente ele está uns 2 anos, a gente fala assim, mas está uns 2 anos para trás da Ásia, né? Lá na Ásia, se você for para Singapura, se for para Tóquio, se você for Coreia também consome Coreia, muito, né? Hong Kong e China. Eles já entenderam e já estão aplicando os potenciais da tecnologia blockchain na prática, sabe? De descentralização da economia, de usar isso para cadeia logística, de usar isso para fazer plataformas de trading de ativos centralizadas. Eles estão na frente, sabe, da gente. Entendi. Mais ou menos como se fossem uns 2 anos. Uns 2 anos na frente. Aqui, o ecossistema brasileiro, ele tem algumas empresas legais que surgem aqui, tem muita ideia. Tem bastante entrave, né, de burocracia para você criar qualquer tipo de empresa, mas ainda é muito pequeno. Então, a comunidade que trabalha com blockchain aqui no Brasil é bem pequenininha e meio que todo mundo se conhece, né? Mas tem projetos legais que estão sendo feitos aí, com certeza. Pô, muito legal. É bom saber que tem gente boa trabalhando com isso. Bastante oportunidade, como você estava falando. Antes da gente terminar a entrevista, você tem alguma outra coisa interessante que você acha que vale a pena a gente mencionar? O que você acha? Acho que um ponto bem legal que daria para mencionar seria o impacto do blockchain nas eleições, por exemplo, né? Porque, como a gente falou, o blockchain é um mecanismo de transparência, né, que permite a gente ter muito mais confiança sobre os dados que estão sendo armazenados. E, bom, nesse momento de eleições e com toda essa polêmica sobre falsificações incertezas políticas, desconfiança do outro lado. Exatamente. Ainda mais a gente estando no Brasil, né, que é um dos únicos países no mundo que faz votação eletrônica, a confiança no sistema eletrônico de votação acho que é um ponto que é muito importante pra gente. Completamente. Né? E, infelizmente, eu tô aqui para dizer para você que, a não ser que a gente use um sistema como o blockchain, um sistema descentralizado de armazenamento de informação, é praticamente impossível a gente ter confiança, a gente ter certeza sobre as informações que estão lá, né? Porque, de novo, como a base de dados é proprietária, ela é do cartório eleitoral, do TSE, do governo, né? Apesar de ter um monte de processos para que não haja falsificação desses dados, né? E esses processos muito provavelmente são aplicados na prática, né? A informação ela ainda é proprietária. Então, se quem tiver lá, quem no TSE tiver mal intencionado e conseguir acessar essa base de dados e modificar alguma coisa lá dentro, quem que vai poder atestar que, na verdade, ele mudou uma informação que não tinha lá? Não tem como. O blockchain, ele permite que você abra os dados e isso seja visível para todo mundo e que todo mundo consiga fazer a governança e a verificação de que esses dados estão sendo mantidos da forma correta 24 horas por dia. E se a gente aplicasse blockchain para o processo eleitoral, então a gente teria 100% de confiança nas informações que a gente teria ali. Se o sistema de blockchain for bem projetado, com certeza. Pô, que legal. Seria uma solução fantástica para a gente poder fazer um sistema de e-voting, né? De voto eletrônico, onde, por exemplo, você poderia votar da sua casa. Se tivesse um mecanismo de verificação de identidade, por exemplo, uma digital ou alguma coisa
retina, enfim, não sei, qualquer coisa. Sim. Que realmente ateste que você é você na hora que você estava usando aquele celular, né? Sim. O seu voto eletrônico, ele pode ser registrado numa base que é confiável. E o Brasil já tem uma vantagem nisso, porque a gente já tem uma base federal, né? O CPF, o Brasil é um dos poucos países que tem uma base que nos Estados Unidos não tem isso, por exemplo. Ah, é? A identidade dele é por estado. Tá. Então, é o que a gente está falando antes, né? As bases não se conversam, então não tem como você criar um sistema unificado. O Brasil já tem isso. Tá. Então a gente já está um passo à frente para criar uma coisa assim, cara. Muito legal. Legal. Outro termo que eu vi, um conceito que eu achei bem idealista, mas que eu achei interessante, que eu acho que vale pra gente mencionar, é o BitNation. Tá. Explica pra gente o que é isso, que é uma ideia bem interessante. Tá. O BitNation é um projeto que eu particularmente gosto muito de falar. E inclusive foi um case no nosso processo seletivo na Blockchain Insper. Foi um case que os alunos tiveram que estudar e apresentar durante o processo seletivo. Mas o conceito do BitNation é uma coisa muito revolucionária. E é basicamente o que a gente chama de DVNBs, que é uma nação descentralizada, voluntária e sem fronteiras. DVNB é a sigla em inglês, né? Mas dá isso. Então, é uma coisa que é inimaginável, né? Porque hoje em dia, a nossa nacionalidade ela está totalmente atrelada aonde a gente nasce. Então, se você nasceu no Brasil, você tem direito de ser brasileiro, né? Na verdade, você tem até o dever, praticamente. Você é brasileiro. Você é brasileiro, né? Então, não são os cidadãos que escolhem a nacionalidade, né? São, né? Ela é determinada por onde você nasce. E depois, enfim, você não pode mudar, né? Além disso, o conceito de DVNBs é uma nação sem fronteira, né? Porque ela é uma nação online. Então... teoricamente, você pode entrar e sair de diversas nações quando você quiser. Mas o que é legal? A sacada é que, sendo uma nação voluntária, não é mais as pessoas que competem pela nacionalidade, mas as nações que competem pelas pessoas. Então eu, por exemplo, escolheria o país que tem as leis que estão mais de acordo com os meus ideais, uma coisa assim. Exatamente. Ele pega os ideais do liberalismo econômico, né? E ele inverte a lógica. Então, na verdade, os países vão estar competindo entre si para ter os habitantes. Então, para que eu vou criar entrave burocrático? Para que eu vou criar lei que, tipo, vai atrapalhar a vida das pessoas, como a gente vê muito aqui no Brasil, por exemplo, né? Se eu estou querendo ganhar o meu cliente. Então, invertendo a lógica, muitas vezes você acaba resolvendo algumas questões, né? Mas, e além disso, seria até uma coisa sem fronteira. Qualquer pessoa do mundo poderia fazer parte. Se você se identificar com aquela jurisdição, você se identificar com aqueles princípios, você pode entrar e fazer parte daquela comunidade adicionando valor lá, né? É uma coisa muito impensável, né? É uma coisa que, se a gente vivesse na realidade virtual, seria uma possibilidade. E, inclusive, eu acho que vai ser, mas isso vai demorar uns 50, 100 anos ainda. Mas é uma ideia muito revolucionária que acho que acabaria resolvendo algumas questões que a gente tem. Foi engraçado você aplicar a lógica do livre mercado pro governo. Você escolhe os governos. Bem a gente legal. não percebe, mas a gente não tem escolha hoje em dia. Nasceu, né? Nasceu. E se tiver que pagar 22% de imposto e o governo não te dá nada em troca, você tem que pagar, senão você é um criminoso. Você não tem escolha, né? Pô, ia ser bom, hein? Eu ia só escolher morar na Noruega. Esse país. Mas Noruega é alto também. Mas lá você ganha coisa em volta, pelo menos. Ganha. E também um monte de questões éticas, né? Tipo, ou até culturais, né? Se você mora num estado que é contra qualquer tipo de, sei lá, minoria ou casamento homossexual, e você é homossexual e você quer se casar, você não pode, né? Muitas vezes o estado onde você nasce não está alinhado com os seus princípios. Se você pudesse escolher um estado que tivesse e viver em paz naquele lugar, sem incomodar ninguém mais, né? Por que não? Né? Pô, muito legal. Pô, acho que ficou um papo bem interessante, ficou bem legal, tirou as dúvidas que eu tinha sobre o assunto. Pô, se alguém tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo que eu entro em contato com ele, a gente pede para responder essas coisas. Você quer deixar as suas redes sociais aqui? Claro. A gente tem uma página no Facebook, Blockchain Insper, só pesquisa lá, vocês encontram facinho. A gente tem Instagram, LinkedIn, e a gente também tem um Medium,
que a gente posta direto artigos e conteúdos que a gente produz lá. Bem legal, vai sair bastante coisa legal esse final de semestre ainda. Pô, legal. Vou deixar o link para tudo isso na descrição do vídeo. Foi muito prazer te ver aqui. Prazer foi meu. Espero ver você novamente. Isso aí, meu. Obrigadão. Valeu, Batman. É nóis. Beleza.